E o comportamento de ciúmes? De novo, comportamento de ciúmes também a gente encontra dentro de uma crença disfuncional. Então, o paciente tem a queixa ali, que ele é muito ciumento, e a gente pode encontrar características de uma dependência emocional. E aí eu vou colocar até um aspecto muito importante aqui, né? Eu estou colocando 3 exemplos, eu vou usar os 3 exemplos e dizer para você sobre as 3 crenças que nós trabalhamos aqui. E por que é importante a gente olhar para essas possibilidades, essas 3 crenças? Porque, de certa forma, quando a gente abre esse precedente para o nosso paciente compreender, ou para que você compreenda o funcionamento do paciente, você não pode ir com um leque fechado. É crença ele está falando de dependência emocional. É dependência emocional, certeza que é uma crença de desamor, né? Está relacionado ao afeto. Não, não é, tá? Não significa que seja. Isso é muito importante de vocês entenderem. Um paciente ele pode ter uma crença de desvalor, uma crença relacionada ao desvalor, mas ter as características, tá? Ter características relacionado dessa crença em evidência numa relação de dependência. Como isso? Vamos explicar aqui para vocês. Vou pegar aqui um exemplo de uma crença de desvalor. Desvalor, eu sou má e imoral. Faço mal para as pessoas. Vou começar de baixo para cima agora, tá? Vamos lá. É um paciente ciumento. E o que tem a ver os ciúmes dele com uma crença de imoralidade, de que ele faz mal para as pessoas? Existem situações, vou colocar até no modelo diferente aqui, porque se não entender, um entende de uma forma, outro entende de outra. Aqui o inconsciente, o nível mais profundo, aqui o subconsciente, aqui em cima tudo é consciente. Em especial, a queixa. A queixa que vem através dos pensamentos dele. Aí a gente vai lá pegar os pensamentos dele. Tá, mas por que você é ciumento? Ele vai dizer, porque eu estou proteção, né? Eu estou tendo uma proteção para com o meu relacionamento. Ele vai dizer isso com clareza? Não, ele não vai dizer isso com clareza. Ele vai dizer isso através de alguns comportamentos, atitudes, ele vai encontrar uma explicação. Alguns pacientes, eles chegam até bem claro, falam assim, não, eu tenho muitos ciúmes. Mas espera aí, ciúmes em quais situações? Eu não gosto que a minha esposa ou meu marido anda com determinada roupa, que vá para determinados locais. Isso ele transmite isso. Tá? Mas o que isso tem a ver com a crença de desvalor, que é o meu foco nesse quadro agora? Eu quero que vocês compreendam que quando o paciente ele tem uma crença disfuncional, seja ela de qual for, no caso aqui a gente está ilustrando como uma crença de desvalor, esse movimento da situação para o pensamento pode não ter uma ligação tão direta, você não vai encontrar aqui, mas você pode encontrar na consequência, que é o quê? Ele é ciumento, então esposa indo para o mercado, ele já se preocupa com que roupa ela tá, certo? Aí ele vai e se posiciona de maneira agressiva. Ele se posiciona de um comportamento em que ele acaba chateando ela. Olha a roupa X que você está usando aí, mostrando todo o seu corpo, vamos assim dizer. Quando ele se faz isso e ele entende que está protegendo a família, o relacionamento, na verdade ele está ofendendo. E aquela pessoa, depois daquele primeiro momento de impacto, ela fica chateada, né, porque tem uma relação ali e uma relação em que ela não esperava que o cônjuge poderia ter ciúmes dela, desconfiar dela sobre a roupa que ela coloca ou para onde ela vai, demonstra essa insatisfação, fica chateado, reclama, começa a descrever aquela situação. Quando ela faz isso, então, na consequência, tá? Então, ele fez esse comportamento, a pessoa foi lá e trocou de roupa. Funcionou? Funcionou, trocou de roupa. Ou deixou de ir. Só que deixou de ir e ficou como? Triste, chateado, né? Ficou sem conversar. Esse movimento deixou de ir, mas na verdade a pessoa está evidenciando chateação. Então, o que ele pensa? Olha o quanto eu faço mal para as pessoas. Olha o quanto eu faço mal para minha esposa. Por isso que quando o paciente ele procura pelos ciúmes, ele consegue ter esse insight que ele passa do ponto nos ciúmes, ele vem muito com a ideia de que ele judia das pessoas, ele faz mal para as pessoas. Então você está me dizendo que todos os pacientes são desse jeito? Não, mas professor, agora você confundiu minha cabeça. Qual que é a crença central de um paciente que tem uma queixa de dependência emocional? A crença central você vai descobrir acessando a história desse paciente. Tá? É somente na história desse paciente que a gente vai conseguir ter uma noção do porquê ele funciona desse jeito. Tá? É a história dele. Não adianta você querer pegar como se fosse uma receita de bolo e colocar os mesmos ingredientes, sabe? O modelo da terapia cognitiva,
A gente pode ter até a forma de preparar, mas os ingredientes vêm de cada paciente. É ele que traz para você. E como você tem nas aulas aqui, você vai perceber que a gente tem sim um script a seguir, desde as sessões até o que fazer com as informações das sessões. Só que não adianta você querer se antecipar, e tem que falar até mais, cuidado para você não inferir, que é o quê? Você pegar as suas emoções, as suas ideias, a sua forma de pensar, ou até mesmo as suas dores, e colocar sobre o paciente, tá? Eu me questiono todas as vezes, vou dar um exemplo para você, eu me cuido também, eu procuro cuidar de mim terapeuticamente. Então, eu tenho a minha formulação de caso, tá? Já faço terapia, tá? E essa frequência, independente de como me traz dados sobre o meu funcionamento. Esses dados do meu funcionamento, eu tenho que todas as vezes, eu faço isso, indico que vocês façam também, que todas as vezes que eu encontro um paciente e que eu vejo uma questão similar do que ele funciona, do que ele transmite, esse dado eu circulo, eu coloco uma atenção, eu não descarto, tá? Mas também não coloco como uma resposta correta totalmente. Eu preciso de mais dados que esse paciente vai me trazer. Para quê? Para que eu entenda que talvez o meu cérebro não está fazendo o caminho de falar, eu sei que você passa. Eu já passei por isso. Ah, você está falando disso? Não, eu já entendo disso. A gente jamais pode falar isso para o paciente, né? Inclusive, quando tem uma técnica que é do autoexemplo, mas ela é uma técnica ilustrativa. Você pode descrever algum comportamento, alguma atitude, alguma situação, mas nunca quando a gente está falando de inconsciente, porque o paciente já tem dificuldade de acessar. E aí você fica tentando adivinhar, baseando-se na sua história, vira aí um problemaço que a gente não consegue compreender, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, que é o que eu bato sempre na tecla, independente das características, e isso está super em alta, a gente falar sobre dependência emocional, sobre o padrão de... Independente, gente, eu quero que vocês entendam que o movimento que a gente acaba tendo de lidar com os nossos pacientes, a ideia que nós temos sobre como esse paciente funciona, independente da queixa, ou até numa queixa tão comum como essa, nós precisamos levar em consideração a história desse paciente. O paciente de desamparo, ele pode ter uma história e desenvolver uma dependência emocional porque ele não se vê com habilidades e recursos durante a vida para conduzir a própria vida. O paciente de desamor, ele vai ter evidências de crença de dependência emocional ou característica de dependência emocional, porque a crença dele mostra para ele que ele vai ser abandonado a todo momento, de que ele não pode desagradar. E o paciente de desvalor, ele pode desenvolver uma crença, né, de desvalor e características da dependência emocional, porque ele vai viver situações e vai percebendo o quanto ele faz mal para as pessoas. Parece um paradoxo, é uma contradição. Mas como ele faz mal para as pessoas, ele começa a depender muito de uma ou outra, entende? Então ele pode sim. Então, independente do nosso paciente, qual característica que ele tem efetivamente, nós podemos desenvolver, né, nós podemos ter uma ideia de que o que ele vive, o que ele acaba enfrentando, que está dentro da história dele, é o que vai ditar a crença disfuncional. Os 3 pacientes que nós falamos aqui hoje como exemplo mais abrangentes assim, não tão profundos, mas as 3 características que a gente falou, independente se for de uma crença X, Y ou Z, eles podem ter sim uma mesma queixa, que é de dependência emocional.